Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. O tema escolhido é o filme Ash, que da Amazon Prime. Ele tem uma nota bem baixa no IMDb, 4.6 de 10. Ele é um filme de terror, ficção científica, estilo Alien, estilo esses filmes de espaço, que sempre tem uma coisa alienígena, essas coisas do gênero, que é thriller, né, considerado. O diretor do filme é o Flying Lotus, ele é conhecido por VHS 99. Então vamos falar desse filme aí que, para muitos, é aquele verdadeiro filme ame ou odeie, que começa a história de uma mulher que está desacordada na nave, a tal da Rhea, que ela vê que a tripulação dela foi morta enquanto ela estava desmaiada, só que ela não sabe o que aconteceu e ela perdeu a memória dela. E com isso, ela está numa nave, né, ela vai para fora e ela vê como se fosse um reflexo dela, fazendo os mesmos gestos que ela, acenando e ela vendo essas coisas, só que ela acha que ela está vendo coisa da mente dela. Até que a gente descobre, quando ela entra na nave, ela começa a usar uns adesivos. Quando ela usa esses adesivos, ela vai sendo contida e não consegue lembrar das coisas. E aí a gente vê que uma pessoa misteriosa bate dentro da nave, ela abre, pega uma faca que ela tinha guardada, e ela descobre que essa pessoa, na verdade, era uma pessoa que ficava lá de olho neles, tomando conta, que apareceu lá para ajudar, porque depois que ele viu uma coisa estranha, ele decidiu ir lá ajudar. O problema é que a tal da Clark, na opinião dela, quem surtou e matou todo mundo na nave. Só que o grande problema, onde foi parar a Clark, pessoal? E aí o tal do cara se chama Brian. E ele vai falando com ela, primeiro ele cura ela, que ela está com um ferimento aqui perto do supercílio. E aí cura ela, vê que ela não tem nada de errado e começa a conversar com ela. Só que o grande problema, como eu disse, ela vai tendo uns flash e vai tentando lembrar. Tanto que ela acha que ela que matou o namorado dela e matou a tripulação em algumas cenas. Ela não entende por quê, porque parecia que eles estavam possuídos. E aí vai passando o tempo, o que acontece, tem uma tempestade de areia. E nessa tempestade de areia acontece a pior coisa que eles imaginavam, que é ter um vazamento e ter cada vez menos oxigênio. Só que quando ela vai lá arrumar, ela tem um flashback de uma pessoa como se estivesse saindo do lugar. E a gente não vai entendendo nada que vai acontecendo. A gente pensa, o que aconteceu? Onde está essa Clark? Onde ela sumiu? E o Brian vai falando com ela. E aí ele fala que ela tem que continuar usando esses adesivos por causa que é a melhor coisa, porque assim ela vai recuperando a memória, no caso, para ele. Só que na verdade é o contrário, pessoal. A gente descobre mais para frente, quando que ela menos imagina, que ela vê o corpo do Brian morto. Só que a gente pergunta, como que o Brian está morto se ele está ali falando com ela? A gente descobre na verdade que a Clark aparece, ela detém ela como se estivesse possuída também. Ela consegue afogar ela e passa a inspeção para ver se tem alguma anomalia, alguma coisa, algum parasita no corpo deles, que nem o Alien. E aí ela vai passando e vê que não tem nenhum. Só que ela acha um drone, que ela tem um sonho de um buraco no meio. E aí quando ela vai ver, ela não se lembrava que ela foi com a tripulação para fora dessa nave. E quando ela chegou lá, tinha um buracão no meio. E um dos tripulantes da nave decidiu jogar uma pedra lá para ver quanto tempo ela ia voltar. Só que a pedra volta e bate na cara dele e acaba matando. E começa a sair umas luzes estranhas. E eles fogem para a nave e ela acha que essas coisas que podem ter matado a tripulação. Só que a gente descobre como que ela faz o análise na Clark, que não tem nada. E quando que ela vê o Brian morto, ela percebe que o problema, na verdade, é ela, pessoal. O Alien mostra toda a história para ela, que quando que o Brian desceu para ajudar, ele apareceu com a tripulação, só que tinha uma espécie de como se fosse uma anomalia lá presa na nave. Tanto que eles falaram que era até bom eles saírem de lá antes que aquelas coisas pudessem acontecer, já que eles não sabiam o que era, né? Já que era E aí a tal da Rhea decide fazer o quê? Pegar uma pinça, pegar uma análise e colocar num potinho. Só que quando ela põe naqueles potinhos de amostra, o próprio namorado dela, que é fala para ela tomar cuidado, porque o negócio começa
se multiplicar e começa a crescer cada vez mais, como se fosse aquele simbionte do Homem-Aranha, mais ou menos isso. Aí ele consegue quebrar, entra dentro dele, começa a ficar incontrolável, já que se tornou um verdadeiro hospedeiro, e aí ele vai controlando eles, por isso que a gente vê os flashbacks da Rhea tentando matar ele não conseguindo, e a gente descobre mais pra frente que não conseguiram. E até o Brian tentou impedir, até que o outro cara da tripulação pegou uma barra e quebrou a cabeça inteira do Brian. Ou seja, o Brian estava morto faz tempo lá. E aí quando ela descobre isso, o Alien começa a se comunicar com ela. Fala que é uma honra ela ter sido escolhida pelo Alien. Só que o grande plano do Alien era o quê? Levar ela para a nave, que estava o Brian lá, e mandar ela para a Terra para ela conseguir matar as outras pessoas e acho que procriar a espécie dele pelo visto, né? E aí, quando ela descobre isso, ela fica revoltada, ela fala que ela não vai querer ser isso, só que como que ela vai tirar esse negócio? Aí ela pega aquela máquina de novo do Brian, vê que o parasita está dentro dela e consegue finalmente tirá-lo, que é a remoção. Só que o problema é que quando sai, o que ela menos esperava é que ele ia entrar no corpo do Brian. Entra no corpo dele, começa a atacar ela, eles começam a brigar, até que ela consegue pegar um maçarico e começar a colocar fogo nele, né? Que a gente sabe que os aliens têm medo dessa coisa. Começa a queimar ele vai tentando fugir, ela queima inteiro ele e consegue fugir. Pega fogo em todo um lugar lá, vai embora e termina dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, o filme eu vou começar falando pelo que eu gostei. Parece interessante, mas é aquele verdadeiro bem previsível como todos os filmes de espaço e alien, né? Já que a gente vê que tem muita coisa parecida. O que eu achei legal é que no começo a gente vai ficando perdido, nem imaginava que ela que estava com o alien. O que eu não gostei é muito parado demais o começo do filme. Não é uma história, como eu disse, surpreendente. Já tem vários filmes que o próprio Alien, né, que o parasita domina o corpo das pessoas. Tem vários filmes semelhantes e não surpreendente. E também o final é muito forçadão, né? A mulher lá tira o parasita, que tem um monte de evolução, um monte de coisa, e consegue detê-lo facilmente queimando ele. E depois fugindo, a gente se pergunta, e cadê o resto dos parasitas? Só tinha aquele? Cadê? Por que não apareceram mais? Que nem aquelas aranhas do Alien que domina as pessoas. Por causa desses motivos, eu achei um filme bem fraco. Como eu disse, é um filme que você ama ou odeia ele, não tem meio termo. Eu não gostei muito, para falar a verdade. Tanto que é bem criticado, à toa que tem nota 4.6 de 10. Para falar a verdade, eu vou dar uma nota menor ainda. Eu dou nota 4, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos reconhecidos, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.